Eu recebi o convite para estar ministrando para vocês e vim orando e tal. E de quarta para quinta-feira o Senhor me acordou de madrugada e começou a ministrar o meu coração sobre a vida de vocês, do que eu estaria ministrando. E eu não consegui dormir mais. Aquilo me mexeu comigo a noite toda. E no dia acordei de manhã, estava até assim, sabe quando você está com muito sono, mas não consegue dormir, eu estava desse jeito. E uma coisa que o Senhor falou ao meu coração foi sobre o irmão do filho pródigo. Você já deve ter visto pregação sobre o filho pródigo. Eu não vou pregar sobre isso também, não. Mas foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. O filho pródigo pegou parte da herança e saiu para gastar e fez 1000 coisas erradas. Mas depois se arrependeu, voltou e reconciliou-se com o pai. Mas tem uma história do irmão do filho pródigo que ficou em casa. Ele não saiu, ele não fez nada de errado, ele não foi para gandaia, ele não mexeu com droga, ele não mexeu com bebida, não fez nada disso. Mas era um rapaz insensível. Ele não sabia, ele não reconhecia a bênção que era ser filho do pai que ele tinha. E o Senhor me falou que aqui nessa noite tem muita gente aqui nessa situação. Que teria aqui, né? Ele falou comigo da madrugada. Seriam jovens ótimos, bons filhos, obedientes aos pais. Vão bem na escola. Mas não tem paixão pelo Pai. Não tem paixão por Jesus. É interessante que o irmão do filho falou assim para o pai: o senhor nunca me deu um cabrito para me fazer um churrasco com meus amigos? Olha onde é que estava a cabeça desse jovem. O irmão dele acabava de levar metade dos bens para gastar, mas aquele irmão não tinha coragem de pegar um animal lá, matar e fazer um churrasco com seus amigos. E talvez, meu querido, essa seja a sua situação. Você foi salvo, você entrou para a igreja, você está frequentando a igreja, mas não tem uma chama dentro de você. E o tema era esse, né? Cheio do espírito de vazio, de contendas, que ela tinha me passado. E eu comecei a desenvolver, e, né, o que significa essa contenda? Significa briga, discórdia, né? A contenda, ela acontece quando as pessoas não concordam, estão zangadas e levantam uma como a outra, em uma discussão sem fim. Né? Lá em Provérbios fala que Deus odeia algumas coisas, mas tem uma assim que ele enche a medida dele, que é o irmão que faz contendas com outro irmão. Irmão que faz fofoca contra o outro irmão. Deus aborrece isso. E Tito 3,9 fala assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Às vezes vocês ficam discutindo, né? Nós ficamos discutindo coisas que não vão levar a nada. E quando você chega mais à idade que eu estou com 64 anos, você começa a pensar na vida. Fala, gente, eu discuti à toa demais. Eu fui cri-cri por pequenas coisas que podia ter passado por cima. Muitos sapos que eu podia ter engolido, não engoli. Não, eu falei, não, vou ali, vou acertar as contas, né? E, no entanto, o Senhor tem algo diferente para nós. Mas eu queria falar hoje sobre o tabernáculo. Quem já viu falar no tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi? Então não precisa eu te explicar muito não, né? Aquela imagem que estava lá no começo. Pois bem, esse tabernáculo, ele foi construído segundo o modelo que tinha no céu.
Deus mostrou para Moisés e falou assim, olha, essa aqui é a planta. Do jeito que está aqui, você vai fazer uma miniatura aqui na terra. Então, ele foi construído de algumas coisas, de alguns elementos, e que simbolizava já Cristo. A madeira, a humanidade de Cristo. O ouro, a santidade, o Espírito Santo do qual Jesus seria cheio. A prata, que significava a obediência e a redenção. O linho, que significava a pureza, ele não pecou. A cor púrpura, que significava a realeza, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, né? A cor azul, que significava a divindade do céu, que vinha do céu. Quando você olha para o céu, você vê o azul. E aí você sabe, ó, Jesus veio do céu. Pois bem, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós olhamos para Cristo. Se você começar a analisar as peças do tabernáculo, não tem outra maneira de você não estar olhando para Cristo. Pois bem, lá quando Moisés está falando, ele fala assim, o Senhor falando com Moisés, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 2, 25, 8 e 9. Ou seja, o Senhor estava preparando um lugar de habitação. Aquilo que estava acontecendo no céu, agora vai acontecer aqui na terra. A presença de Deus que era lá no céu, agora vai ser aqui na terra. De uma forma física. E Jesus veio trazer essa realidade física dele para nós. E é interessante que nesse tabernáculo tem 3 portas. Eu vou mostrar aqui individualmente contra essas 3 portas. E Jesus, lá em João 14,6, fala assim, respondeu Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, quando a gente ouve isso aqui, para nós não tem muito significado não, mas quando Jesus falou isso, o povo judeu falou assim, ele está falando do tabernáculo. Porque essas 3 portas são exatamente as 3 portas do tabernáculo. A primeira porta se chamava caminho, a segunda se chamava verdade e a terceira vida. Ou seja, ninguém poderia entrar no tabernáculo se não passasse por Jesus. Então, essas 3 portas vão representar 3 estágios na vida cristã nossa. E aí você vai começar a fazer uma análise da sua vida. Onde é que a sua vida cristã está? Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram ante de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus se declara aqui de uma forma assim, claríssima, que ele é a porta pela qual nós precisamos passar. Então esse aí é o tabernáculo. Quando você entra no tabernáculo, essa parte de fora ali, né? Essa parte aqui toda é chamada de átrio. Eu vou mostrar mais ali à frente. Essa aqui é a primeira entrada. Primeira porta, essa porta se chama caminho. Pois bem, lá dentro ela é dividida de átrio, né? Nós temos aqui o altar do holocausto, o lavatório, ou a bacia, né? Nós temos o santo lugar, que é composto de uma mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro de ouro. E nós temos o santo dos santos, ou santíssimo lugar, que o único móvel que tem lá é a arca, com os 2 querubins, né, cobrindo a arca assim em cima dele. Pois bem, então vamos falar aqui dessa primeira porta, que se chama caminho. A segunda se chama verdade, e a terceira porta se chama vida.
Vocês vão ver como que é interessante, vocês vão começar a ver a vida de vocês vão ver exatamente onde vocês estão. Lá, a porta são os níveis, né? Atos 1 fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você não entrar por essa porta, você não tem como receber esse poder. Você fica sem poder. E você vai ver que tem pessoas que vão entrar pela primeira porta, mas não recebem poder. Porque ele recebeu salvação, mas ele não entendeu a salvação dele. Ele acha que a salvação é o fim da vida dele. Salvação não é o fim, é o início da vida cristã. Nós somos salvos para alguma coisa. Nós não somos salvos para ser salvos. Senão, Jesus chegava e falou, a partir de morrer aqui na cruz, está todo mundo salvo, vamos acabar com esse mundo aqui. Pronto, está resolvido. Mas não. Ele falou, olha, eu sou essa primeira porta. E há um poder. Há uma medida que você precisa ser cheio do Espírito. Eu vou falar para vocês, eu entrei pela primeira porta em 1978. Eu encontrei o caminho, encontrei salvação. Mas eu fiquei 10 anos ali no átrio. Eu não entendia que eu precisava prosseguir. Eu não entendia que havia algo mais que Deus queria de mim e que Deus tinha para mim. E eu ficava parado lá, falando, não, aqui está bom. Eu já tinha a Rosângela, tinha casado com a Rosângela, tinha uma família legal, tinha um trabalho legal, ganhava bem. Então, minha vida estava tranquila. O que mais que eu ia querer? Deus era meu Senhor, conversava com Ele. Se eu precisava de alguma coisa, Ele me dava. Era muito legal, mas não era só isso. Se com tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição para você passar pela primeira porta. Simples. É de graça. Você não pagou por nada, você não tomou decisões mais sérias, você apenas reconheceu, se arrependeu dos seus pecados e entendeu que você precisava de salvação, que você estava perdido. Quando você foi confrontado com Jesus, com a santidade, com o trabalho que Ele lhe fez, você se arrependeu e falou, eu não quero mais essa vida, eu preciso de Jesus. Então você confessa Jesus, você busca o Senhor e você passa lá pela primeira porta, que é a porta ali do átrio, quando você confessa. Só que quando você entra no átrio, você dá de cara com um altar de holocausto. Aí nós começamos a pensar. Você olha para o holocausto e fala assim, Jesus pagou o preço do meu pecado. Maravilha, eu estou bem demais. Jesus pagou ali na cruz todo o preço do meu pecado. Maravilha, estou bem, vou para o céu, já estou aqui no céu. Isso aqui é uma representação do que está lá. Só que aqui nós esquecemos de reconhecer uma coisa. Se você não reconhecer, você vai ficar sempre ali no altar. Você tem que reconhecer que o altar não foi só para Cristo, ele é para você também. Você lembra lá quando Jesus fala assim que quando você for construir uma torre, você calcule antes, você vai dar conta de construir ela? É sobre isso aqui que ele está falando. O preço de cair naquele altar ali, é muito alto. Por isso que você tem que pensar, calcular, falar assim, olha, eu quero ir para esse altar. Eu quero participar desse altar. Eu quero que a minha carne queime ali, Eu quero que meus desejos queimem ali naquele altar. Para que os desejos de Deus possam entrar na minha vida.
Então, quando eu tomo essa consciência, eu passo pelo altar, a segunda mesa que eu vou cair, né, o segundo objeto ali, é o lavatório. Aí vai falar de pureza. Também está dentro lá do cálculo. Eu vou dar conta de levar uma vida pura? Eu vou dar uma conta de ficar desviando meus olhares das mulheres? Eu vou dar conta de quando alguma pessoa chegar com uma proposta indecorosa, uma proposta de suborno, e eu falar não? Está relacionado com a pureza. Está relacionado com o quanto eu vou deixar Cristo atuar na minha mente. Quanto que o Espírito Santo, qual a porção que eu vou deixar para que ele entre na minha mente e gere pureza na minha mente. Ou então eu vou falar, não, aqui no ato está muito legal. Aqui está bom demais. Aqui tem sacrifício, lá tem carne para eu comer. Mas não me afetou pessoalmente, afetou a minha salvação, ou gerou em mim um novo nascimento, maravilha. Só que Deus tem muito mais para fazer em mim e você, querido. Você não pode parar aqui nesse primeiro lugar. Você tem que entender essa salvação vai gerar um sacrifício em mim, vai gerar um queimar. Você vai entender que você vai precisar de pureza para viver a vida cristã. Você vai entender que a pessoa que está aí do seu lado é seu irmão, sua irmã, em Cristo Jesus. Pode ser minha esposa, pode ser seu esposo? Pode. Mas isso aí é depois. É depois que você passa por esse processo. Eu estava falando, engraçado, né? Eu estava falando para os pré-adolescentes no domingo, e eu falei para eles como ser um homem forte. E eles ficaram pensando assim, eu dei uma dica para eles. Eu falei assim, olha, você já vai pensar lá na frente que você vai casar com a moça, né? E que a moça lá na frente vai pensar em casar com um jovem. E eu falei, que pré-adolescente está pensando nisso? Eu falei para eles, eu vou dar uma dica para você. Você que é moça, olha como o rapaz trata a mãe dele. Ele vai te tratar da mesma maneira. Você que é rapaz, olhe como a moça trata o pai dela. Ela vai te tratar do mesmo jeito. E eu falei, os adolescentes, não, peraí, pastor, repete de novo aí que eu quero adotar isso que o senhor falou. Cara, a cabeça deles estão lá na frente. Eu, com essa idade, eu não pensava nada disso, mas aqui nós estamos falando de outra geração. Eles já estão ligados lá na frente. E olha, eu falei um terço do que eu estava para falar, os jovens participaram, ativo, fazia pergunta, respondia o que eu perguntava. Foi assim um momento muito legal com os pré-adolescentes, porque estavam interessados. Então, nós temos aqui o segundo lugar, que é a segunda porta. Bom, essa aí é a porta que se chama verdade. Lembre-se que nós estamos falando de Cristo. É o segundo passo para o meu crescimento dentro da vida cristã. Eu tenho que entender o que é a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é absoluta. A verdade não é relativa. E é não só entender, mas eu tenho que começar a viver essa verdade. Eu não posso ter uma vida aqui e uma vida lá fora. Teve uma vez que eu chamei a minha esposa, os meus filhos, o meu genro, chamei num culto domingo à noite lá na igreja, chamei eles lá para o púlpito. Eu tinha feito uma listinha das coisas, tudo que eu lembrei que eu tinha feito contra eles. Desde criancinha, eu fui lembrando, o Espírito Santo foi me lembrando. E eu fui pedindo perdão um por um. Depois pessoal chegou para mim, Robert, você se expôs lá na frente?
Eu falei, você acha que eu me expus? Acho. Eu falei, eu vou me expor muito mais ainda. Porque eu quero uma vida transparente. Eu quero uma vida que as pessoas possam olhar e falar, ó, tá ruim aí, Rob, dá uma melhorada. Ou então, tá bom. Isso aí que você fez é legal, mas aquilo lá que você fez não é não, Robert. Porque se eu me escondo, eu não provei da verdade. Se eu não tenho condições de confessar meu pecado para um irmão, né, obviamente eu tenho um irmão que eu posso fazer isso, um irmão de confiança, mas tem pecados que eu acho que a igreja inteira devia subir aqui e confessar, irmãos. Eu vi irmãos escondendo aquele pecado assim, né, que não deveria esconder. A vida do cara foi uma desgraça. Foi ruim. A pessoa sofreu anos e anos. Passava um pouco tempo, alguém falava, ué, fulano fez aquilo? Fez, irmão. Pois é. Não, fulano. Quando você vem aqui e confessa o pecado, ninguém fala mais nada. Sabe por quê? Porque a pessoa que está ouvindo lá fala assim, meu Deus, a minha alma é igualzinha dele. Eu já fiz aquilo que ele está confessando ali, ó. Então não posso falar dele. Porque ele foi muito mais corajoso que eu. Ele foi lá e confessou. Então, o santo lugar, que é onde agora eu passei pelo segundo estágio da verdade, eu reconheci a verdade, comecei a viver a verdade. Aí agora eu vou começar a receber, a entender o que é o sacerdócio real, o qual Jesus chamou cada um de vocês para serem. Não importa a sua idade, você é um sacerdote de Deus. E ali no santo lugar, é o lugar onde nós vamos servir como sacerdotes. Ali nesse lugar é onde eu vou receber a minha unção, os meus dons para ministrar ao povo. Para ministrar na minha casa, para ministrar no meu trabalho, para ministrar onde você estiver, lá na sua escola, na rodinha dos seus amigos. É aí que entra o sacerdócio real. É aí que você vai começar a servir na igreja. Eu lembro uma vez eu estava numa reunião com os presbíteros e o Neif estava querendo saber informação de uma pessoa da igreja. E ele falou assim, o que você acha do fulano? O cara velho de igreja. Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Você conhece esse cara? Eu falei, Neif, eu nunca vi essa pessoa servindo dentro da igreja. Eu nunca vi essa pessoa limpando uma cadeira. Eu nunca vi essa pessoa trazendo um copo d'água para o pregador. Eu nunca vi essa pessoa se dispondo, né, a estar lá distribuindo cesta básica ou fazendo qualquer serviço dentro da igreja. Se você não serve, meu irmão, se você não está trabalhando, provavelmente você está dando trabalho para alguém. Você está vendo que para entrar nesse segundo estágio, você tem que tomar uma decisão. Você tomou uma decisão para entrar lá na porta do caminho. Para entrar na porta do santo lugar, na porta da verdade, você tem que tomar outra séria posição na sua vida, no seu ministério. Você quer um ministério? Quais os dons que você já recebeu? Você já foi batizado no Espírito Santo? Como é que eu vou ministrar sem estar cheio do Espírito Santo? Sem ter tido um enchimento do Espírito Santo? Sem ter autoridade para pregar? Sem ter autoridade para ministrar como sacerdote? Eu fiquei 10 anos sem ser batizado com o Espírito Santo. Vai lá na igreja onde eu estava, meu nome está lá na porta até hoje, eu fui lá outro dia. Eu era presidente, ou vice-presidente da junta diaconal da igreja. Eu cuidava das finanças da igreja, eu era secretário da igreja, eu cuidava do orfanato da igreja,
Tudo que vocês pensaram, eu fazia dentro da igreja. Mas eu estava lá no átrio. Faltava autoridade na minha vida, faltava poder. As pessoas não vinham para mim e falavam, Robert, ora por mim. Por que não vinha? Porque não tinha poder, não tinha realidade espiritual, não tinha um sacerdócio efetivo. Alguém perguntou assim, pastor, como é que eu vou saber se os meus dons estão fluindo? Falou, a pessoa vai pedir oração. Se depois ela voltar, você pode saber que você está sendo usado por Deus. Se ela não voltar, abre o olho e volta para a presença de Deus. Fala, Deus, sei que está errado comigo. A pessoa não voltou. A pessoa não pediu mais nada para mim. Maturidade nos dons espirituais. Você vai entender o dom de línguas. Vocês já prestaram atenção numa coisa muito legal que está lá em Atos, no capítulo 2, quando os 120 são batizados com língua de fogo, e eles saem falando, eles estavam falando em quê? Em línguas estranhas, lembra disso? O pessoal achar que estava bêbado? 9 horas da manhã, falando língua estranha. Mas um fato que, assim, e olha que eu mexo com isso há muito tempo, mas que passou despercebido, é que fala lá que as pessoas que estavam ouvindo eles falar em língua, os ouviam falar na sua própria língua. Olha que interessante. Então, o que eu entendi? Que eles não estavam falando a língua da região, estavam falando língua estranha, e a pessoa que estava ouvindo entendia na sua própria língua. Olha que milagre maravilhoso. Cada um, e lá Jerusalém estava cheio de gente de várias regiões, da Europa, da Ásia e da África. Cada um ouvia. Aqui está falando dos dons, da maturidade dos dons espirituais que eu e você precisamos ter na nossa vida. Interpretar línguas, querido, é um negócio tão maravilhoso. Você abençoa tantas pessoas, as quais você vai orar e você começa a orar em língua e depois traz uma interpretação para ela. Numa viagem que a Lisângela e o Lucinei estavam lá, a Rosângela, nós fizemos ao Ceará, aconteceu um negócio muito estranho. Veio um rapaz para receber a oração, e eu comecei a orar para ele, e o rapaz era de uma igreja tradicional. E eu comecei a orar por ele, e eu comecei a orar em línguas. Eu tinha dado um conselho para ele não tinha aceitado muito bem o conselho, e eu comecei a orar em línguas. De repente, o menino começou a orar em línguas. E foi um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Ele começou a orar em línguas e começou a interpretar línguas que ele estava orando, imediatamente. E aí depois eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Ele estava orando, ele estava interpretando, eu saí, deixei ele lá orando, ele ficou lá orando, um tempão lá. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, algo novo vai acontecer, aventuras, mil aventuras, irmãos, 1000. Tem hora que você vai ficar num aperto terrível, Deus vai testar a sua fé, vai colocar a sua fé em prova, e aí você vai pela fé e os milagres vão acontecer, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ter a vida transformadas através da sua vida. Aqui você passa a viver uma vida de discípulo. Nós somos cristãos aqui. Quem é cristão aqui? Deixa eu ver. Você sabia que cristão é o nome que o povo lá de fora chamou? Deus nunca nos chamou de cristão. Mas o Senhor nos chamou de discípulos. Hoje você pergunta, cristão, o espírita é cristão, o budista é, o católico, todo mundo é cristão, o evangélico é cristão. Mas você pergunta, quantos são discípulos de Jesus? São muito poucos. Porque o discípulo, ele é levado a passar
essa primeira porta, essa segunda porta. Aqui você começa a entender que você não é mais de você mesmo. Está entendendo isso? Você é de Deus. Você vai começar a entender que os seus filhos não são seus, são de Deus. Ele concedeu que você pegasse esses filhos para criar para Ele. Mas os filhos são dele. É nesse momento aqui que você entende a santidade, que você entende o poder de Deus, que você entende o ministério que Deus tem para você. É lá no santo lugar. Ali você vai ter o candelabro. Esse candelabro representa a luz de Jesus. E Jesus falou, vós sois a luz do mundo. É aqui que você começa a ser luz, cara. Lá no ato você não é luz, não. Você é um tição lá meio apagado. Aqui não, no santo lugar você é luz. Esse candelabro representa essa luz. Aí tem a mesa da proposição. Os sacerdotes sentavam lá e colocavam 12 pães, representando as 12 tribos. Sabe o que eu entendi sobre isso aqui, sobre a mesa? A partir de agora, você vai ser o alimento que vai ser colocado ali. É a sua vida que está ali. As pessoas vão começar a usufruir da sua vida. Comer da sua carne. Simbolicamente. Experimenta passar aí 30 minutos expulsando aí uma fila de pessoas endemoniadas. Você vai ver o tanto que consumiu de você. Você chega em casa, parece estar moído. Você é o pão daquela mesa. Jesus é o pão da vida, mas você é o pão das pessoas que você está ministrando a elas. Aqui é um lugar de servir, não é um lugar de ser servido. Você não vai ver o sacerdote, me sirvam. Não, você vai ver o sacerdote servindo as pessoas. Você vai ver o sacerdote dando, não recebendo. Nós temos a função de alimentar o povo. É nessa hora aqui que cada um de nós vai ser um pão que vai alimentar muitas pessoas, que vai gerar vida nessas pessoas. Queridos, nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, eu estou vendo os crentes acuados. Eu não entendo isso, meu irmão. Que acuamento é esse? Que medo é esse? Que medo é esse? Sai disso, meu irmão, sai. Não estou falando para você ser irresponsável, não. Tome todas as medidas de cuidado que você pode tomar, mas sem medo. Crente não foi feito para ter medo, não. Sacerdote não tem medo, não, senão ele não fica ali, não. Aquele fogo ali do altar para ali pode queimar ele, cara. Pode. É muita luz que você tem que emitir. Isso vai consumir algo dentro de você. O terceiro objeto tem lá é o altar de incenso, né? Ali representa as orações. Ali representa o bom perfume de Cristo. Onde você for, as pessoas têm que te reconhecer. Eu não saí anunciando para ninguém lá no meu prédio que eu era pastor. Mas todo mundo lá no prédio me chama de pastor. Por quê? Porque eu tenho que inalar o bom perfume de Cristo. Eu engulo um monte de coisa lá no prédio que eu não precisava engolir. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade do testemunho. E as pessoas têm que olhar para você e ver esse bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir bem ao seu lado. As pessoas têm que sentir agradável conversar com você, trocar uma ideia com você, pegar um conselho com você.
É ali quando o sacerdócio seu está valendo. A manifestação do Espírito Santo, meu irmão, vai acontecer ali. É ali que o Espírito Santo vai ficar livre para te usar, para colocar mensagens de Deus na sua boca. Eu estava lá no Haiti, e nós estávamos numa reunião assim, sentado e tal, e nós começamos a orar em línguas ali e tal, e de repente Deus fala assim comigo. Tinha um pastor sentado do meu lado e Deus falou assim comigo: fala para ele que eu tenho uma mensagem para ele. E eu falei: tá bom, Senhor, qual que é a mensagem que o Senhor quer que eu dê para esse homem? Fala para ele 1000. Eu falei: o Senhor está brincando comigo. Eu vou chegar para esse homem, eu conhecia um homem consagrado, um homem de Deus, e eu falava: eu tenho uma grande mensagem de Deus para você. Ah, é? Qual que é? 1000. E eu já conheço o Senhor, sei que Ele me põe nesses apertos mesmo. E eu aprendi a obedecer. Cheguei para ele e falei: meu irmão, tem uma mensagem de Deus para você. Ah, é, meu, qual que é? 1000. Ele falou: como é que é? Eu falei: é porque não deve ter, esse troço não deve ter descido bem nele, né? Eu falei: 1000. Aí ele falou para mim: você sabe por que eu rapei minha cabeça? Eu falei: não. Você sabe por que eu deixei essa barba crescer? Eu falei: também não. Porque eu estou perguntando para Deus se o número é 1000. O cara estava num propósito. Então, é esse momento que o Senhor vai te usar como sacerdote. Que Ele vai pegar os dons e avivar dentro da sua vida. Irmãos, eu levava uma vida de religioso, até que eu e Rosângela fomos batizados com o Espírito Santo. O dia que eu cheguei na igreja pentecostal e todo mundo orando em línguas, e eu numa igreja super tradicional onde eu me converti, e eu olhei aquela loucura, eu falei: meu Deus, estou no meio de gente doida. Aí, de repente, todo mundo parou e uma pessoa só falava em línguas e a outra interpretava. Aí eu falei: olha aquele negócio lá de Coríntios. Então aquilo está funcionando. E a mensagem batia assim no meu peito, assim, ó. Aquele negócio queimava dentro de mim. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: você quer isso? Eu falei: quero. Achei que eu ia receber ali na hora. Aí o Senhor falou comigo: então você vai apagar tudo que você aprendeu nesses 10 anos, eu vou reensinar a Bíblia para você. Eu falei: como assim, Senhor? Tem 10 anos que eu sou crente. Ele falou: você vai começar do zero. Comecei a ler a Bíblia de novo. Irmãos, o Espírito Santo falava comigo em cada versículo. Foi uma luta terminar a Bíblia de novo, porque não era uma leitura, era uma revelação. Era entrar num texto que eu já tinha lido várias vezes. Falei: como é que eu nunca vi isso aqui? Está aqui escrito, mas os olhos meus foram abertos, foram iluminados. Eu comecei a pregar batismo com o Espírito Santo onde eu ia. E igrejinha, pequenininha, igreja grande, para mim não tinha. Eu queria falar sobre aquela maravilha que Deus tinha me dado. Eu fui para um encontro, um acampamento, na minha cidade, da Igreja Batista. O Senhor me usou tanto lá que uma moça escreveu um livro sobre o que tinha acontecido lá naquele acampamento. Tantos milagres, tantas revelações de Deus, tanto mover de Deus que houve naquele lugar. E o Senhor falou: olha, tem jovens lá dentro da sua igreja que estão precisando ser cheios do Espírito Santo para experimentar essas coisas, para experimentar o mover de Deus na vida deles, para deixar de ser irmão do filho pródigo. Irmão certinho, irmão. Você contar para as pessoas, falar: eu queria ter um filho, uma filha assim, ué, obediente. Olha, você vê que gracinha, estuda, faz tudo certinho. Mas não tem uma pregação, aquela unção de Deus, você olha para o rosto dele, não desce uma lágrima.
Uma coisa que aconteceu comigo, comecei a chorar. Chorar muito. Eu ia ministrar às pessoas e Deus mostrava o amor dele por aquela pessoa. Eu começava a chorar e chorava mais do que a pessoa que estava recebendo a palavra profética. A pessoa ficava olhando e falava, esse cara pirou. Eu não estou nem emocionado e ele está emocionado lá. Por quê? Porque você passa a ser a expressão do amor de Deus aqui na terra, querido. Não tem teologia, não tem conhecimento que vai trazer isso para você. É uma experiência de enchimento do Espírito Santo. É um toque, é um sopro do Espírito Santo. É isso que você e eu precisamos buscar. E não para no primeiro, não. O primeiro é o primeiro enchimento. Você pode ficar cheio, pode ter visão, pode falar em línguas, pode profetizar, pode ser arrebatado. Eu já orei, pessoas receberam dente de ouro. Mil coisas acontecem quando você está fluindo nos dons espirituais. Quando não está, você vai pregar, pessoas vão até converter. Mas é aquelas conversões assim que você fala, meu Deus, será que converteu? Quando é do Espírito Santo, você fala ao coração. Você vai ver lá em 1 Coríntios 14, que fala assim, quando você está profetizando, Deus vai revelar o coração da pessoa, e a pessoa vai falar, olha, Deus está nesse lugar. Não é pela palavra que ela ouviu, é pela profecia que ela ouviu, que revelou o coração dela. Uma vez eu estava orando e veio uma senhora, e Deus falou assim, a esposa do diácono, Deus falou assim, essa mulher está em adultério. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Eu estou no meio da igreja. E ela chegou para receber a oração, eu falei, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus quer que você mude sua vida hoje. E ela começou a chorar. Eu quero confessar o meu pecado para você. Eu falei, não precisa, Deus já me revelou qual que é. O nível de intimidade que Deus vai dar para você é nesse nível. É de você, antes da pessoa falar, você saber o que está no coração dela. O que ela está buscando. Às vezes você nem sabe que ela está buscando aquilo, mas o Senhor fala com você e você revela para ela. E nós chegamos na terceira porta, a porta mais difícil de entrar. Essa aí, a pessoa não pode ir do ato direto para ela, ele tem que passar e tem que ficar um tempo ali no santo lugar, servindo, para depois ele entrar lá. No Santo do Santo, o que tem lá? A Arca de Deus. Ali é quando você ministra o coração de Deus. É como se você ouvisse o pulsar do coração de Deus. Já viu falar que o profeta ele não está muito preocupado com você, está preocupado com Deus? É isso. Ele começa a sentir o que Deus sente. Teve uma vez que eu estava ministrando e tinha uma esposa de um amigo meu que estava dando um trabalho terrível. Eu falei, Deus, ela entrou na minha filha de oração, tinha várias filhas, ela entrou na minha. Eu falei, Senhor, pega ela hoje, dá uma chibatada nela. E eu falando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com ela? Né? E eu orando para as outras pessoas e pensando na primeira, nela. E quando ela chegou, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com ela? Fala para ela que eu a amo. Eu falei, não. Aí eu falei meio baixinho, o Senhor te ama. Aí o Senhor falou para mim, não, fala que eu a amo. Aí eu falei um pouquinho mais alto, o Senhor te ama. Aí o Senhor falou, não, você não está sentindo meu amor por ela, eu vou derramar agora em você. Sopro, menina, comecei a chorar e falar que Deus, eu senti o amor de Deus para aquela mulher. Ela saiu dali e não recebeu uma palavra de exortação, uma palavra de nada. Ela recebeu o amor de Deus.
Porque Deus trata as pessoas como Ele é dele, não é o nosso modo. E você começa a aprender isso quando você vai fluindo nos dons espirituais. Quantos dons espirituais nós temos? Quem sabe aí? 1, 2, 3, quantos? 4. Ninguém chuta, não, 5. 6, 7, 8, 9. Parou por aí, 9. Aí você fala, não, eu já contei 20 dons na Bíblia. 20 dons, mas não 20 dons espirituais. Os dons espirituais estão lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Vamos ver se eu lembro aqui de cor aqui. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espíritos, dons de curar, dons de línguas, dons de milagres e capacidade de interpretar línguas. Faltou um aqui. Palavra, eu já falei. Profecia. Sim, 9. Esses dons são armas espirituais. O dom de contribuir não é arma espiritual, você está contribuindo na igreja. O dom de servir, você está servindo. Mas esses dons são armas espirituais. Para você saber qual espírito está rolando aqui essa noite aqui. Eu estou falando pelo espírito imundo ou estou falando pelo Espírito de Deus? Como é que você sabe? Se você não tiver os dons manifestados. A não ser que eu fale uma abobrinha aqui. Mas se eu não falar, você pode ser enganado. Posso lançar uma profecia aqui enganosa. Mas se você tem um dom de discernimento de espírito, fala, opa, ali é o Espírito de Deus que está falando. Ou então não é o Espírito de Deus. São armas espirituais. Você já pensou se cada um aqui tivesse pelo menos um desse dom aqui? Como é que essa reunião seria avivada? Aí você vai lá para 1 Coríntios 14, 26. Um tem salmo, o outro tem profecia, o outro tem língua, o outro tem interpretação de língua, o outro ora por cura. Cara, é um culto. Né? Pois bem, aqui os dons começam a fluir, porque você começa a ter um contato tão íntimo com Deus, tão próximo. É nesse momento aqui que você acha, não sei se já passou por essa experiência, Deus me ama mais do que todo mundo. Se você não teve essa experiência, precisa ter. Você acha que você é o filhinho preferido de Deus, porque o gozo, a alegria, o fluir, o Senhor te usar, é tão precioso. Você fala assim, Deus tem uma preferênciazinha por mim. Tem. Busque isso, meu querido, vá atrás disso. Aqui você se tornou realmente discípulo de Jesus. Há um mês atrás eu estava no monte e tinha uma irmãzinha lá, bem humildezinha assim, e tinha uns irmãos lá, cada um foi entrando para o carro assim, e uns abaixaram a cabeça assim para nem dar carona para a irmãzinha, sabe? E a gente estava com os pés todos sujos de poeira do monte e tal. E eu olhei assim, nunca, era a primeira vez que eu tinha visto aquela senhora, eu falei, mas fica difícil, né? Eu falei, não, eu dou carona para a senhora. Aí os outros olharam assim, até sorriram, né? Ou seja, não sobrou para mim, né? E ela estava indo, aí a hora que ela viu meu carro, ela falou, mas eu vou sujar seu carro. Eu falei, não, aquele carro não é meu, não. Ela falou, é emprestado? Eu falei, é. Eu falei, Jesus me emprestou ele. Entende? A consciência que você passa a ter nesse lugar aqui, é que nada aqui, você é o mordomo do Senhor aqui. O salário que você ganha não é teu, o carro que você tem não é teu, a casa que você tem não é tua. Tudo é dele, tudo é para ele. É por meio dele. Nosso tempo acabou. Sua vida passa a ser um testemunho vivo de Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, tem um troço diferente na sua vida.
estou vendo que você é diferente dos outros. Você não falou nada, você está caladinha aí, mas só de olhar para você eu vejo que tem alguma coisa diferente. Então, querido, onde você está aqui? Você já entrou na primeira porta? Se não, se arrependa. Pegue sua vida para Jesus agora. Fala com Ele, Senhor, eu não quero viver sem salvação. Eu quero ser chamado filho do Senhor. Eu quero orar a oração do Pai Nosso. Eu estava no cemitério outro dia, eu falei assim, eu vou pregar sobre a oração do Pai Nosso. Eu comecei a orar, Pai Nosso, e só tinha católicos lá, eles começaram a recitar, né? Pai Nosso, achando que eu estava rezando. Aí quando eu falei, agora eu vou explicar o Pai Nosso. Isso aqui é só para filho. Esse cara olhando para mim assim, como é que você vai chamar uma pessoa de pai? Já pensou, a vizinha bate lá na porta de casa e chega e fala assim, ô pai. Eu falo, que isso, menino? Seu pai mora ali, ó. Sou seu pai, não. Então a oração do Pai Nosso é para filhos. Um monte de gente orando, chamando Deus de pai, não é filho dele. Olha que loucura. Se você não entrar pela porta do caminho, você não é filho de Deus. Se você não entrar por Jesus, você não é filho. Você é uma criatura de Deus. Você é oposição a Deus. Mas não sou não. A Bíblia fala que você é filho da ira. Eu sou filho da ira antes de aceitar o Senhor. Eu não era filho de Deus. Mas quando entra pela primeira, você já entrou pela segunda, já está servindo. A Elisângela, o Gustavo, pode contar com vocês aí. Né? Tudo que precisar. Não, cara, estou aqui, ó, pode contar comigo. Vou orar, pode contar comigo. Não, vou fazer uma reunião, pode contar comigo. Vamos abrir a igreja casa, quer abrir lá em casa? Não. Esse é o que passou pela segunda porta. Se você não está assim, meu irmão, sinto te dizer, você está lá no átrio, vivendo uma vida... Deus sabe como. Depressão, tristeza, sem perspectiva da sua vida. Quando o Espírito Santo foi derramado, eles falaram assim, olha, aqui é o que está se cumprindo o que Joel falou. As crianças profetizarão. Já viu criança profetizar? Eu já. Os velhos sonharão. O velho está querendo morrer. Vai sonhar com o quê? Milagre. E jovens vão ter visões. O que é visão? É saber o que Deus quer da sua vida. A maioria dos jovens, o que Deus quer de você? Eu não sei. Porque não foi cheio do Espírito Santo, não foi batizado. Meu irmão, a vida não é sua mais, você é do Senhor. Eu quero ser médico. Médico para quê? Não, porque o meu propósito, Senhor, é ser médico e ser missionário lá na África. Beleza. Não, meu propósito é ser médico e fazer lá do meu consultório um púlpito. Maravilha, o Senhor está nesse negócio. Os engenheiros, para quê? Para ganhar dinheiro? Ou para servir o Senhor? Você não é mais de você, irmão. Se você passou essa divisa aqui, você não é você mais. Você não pertence a você mais. Você pertence a Deus. Muita gente chamando Jesus de Senhor, nem sabe o que é Senhor. Acha que Senhor é um título. Não. A palavra Senhor significa dono. Se Jesus é o seu Senhor, quer dizer que Ele é o seu dono. Então Ele pode fazer o que Ele quiser da sua vida. Ele pode, mesmo sem ser dono, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele quer que você chegue para Ele e fale, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o seu plano se cumpra na minha vida. Feche seus olhos. Eu creio que
Deus quer encher a sua vida. Ele não me deixou uma noite sem dormir por nada, não. Se tiver um aqui que o coração está queimando, eu estou feliz. Se tiver um jovem aqui, porque eu sei que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Deixa o Senhor queimar seu coração. Tenha expectativas em Deus. Não é possível que Deus escreveu tantos milagres na Bíblia, tantas coisas maravilhosas para você ficar olhando, para você ficar vendo de longe. Não, queridos. O Senhor quer levantar jovens aqui com sede de Deus. Com sede de Deus. Sede de entregar a vida para Ele. E chamar Ele de Senhor. Chamar Ele de amigo. Senhor, Tu és meu amigo, porque o Senhor está revelando para mim os seus segredos. Eu trouxe um óleo aqui que eu queria ungir essas pessoas. Seu coração, eu quero começar com as pessoas, depois se quiser eu oro por todo mundo, irmão. Fica aqui até de madrugada, para mim não tem problema. Mas eu quero começar com aquelas pessoas que estão queimando o coração. E você sabe que é o Espírito de Deus que está queimando em você. Que o Espírito está te chamando, falando assim, hoje é seu dia. Hoje é o dia que a sua vida vai ser transformada. Hoje é um dia, como o profeta Samuel chegou lá na casa de Davi, ungiu a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi possuído pelo Espírito Santo. Termo forte, né? Porque Davi ali chegou e falou assim, eu sei agora que a minha vida é tua, Senhor. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito, o teu chamado. Se o Senhor está queimando seu coração, pode vir aqui, eu quero ungir você. Quero ministrar esse fogo sobre a tua vida.